Olá, que alegria estar com você de volta aqui no canal Classe de Professores para a lição de número 11, que tem o título O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do que vamos tratar nessa semana, está perguntando você? Nós vamos tratar da relação, do relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito Santo dentro do Evangelho de João. E esse é um tema extremamente importante. Como Deus, o Pai, é retratado, como Deus, o Filho, é retratado, como Deus, o Espírito Santo, é retratado no Evangelho de João e qual é a ligação entre eles dentro do programa da salvação. O Pai no Evangelho de João é o primeiro tópico da nossa análise, não poderia deixar de ser. Quem é o Pai? O Pai é aquele que estava no princípio de todas as coisas, segundo Gênesis 1, verso 1, e segundo João, capítulo 1, verso 1. Lá se diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na segunda frase, diz que o Verbo, que é Jesus, estava com Deus. Logicamente, ele está se referindo a Deus, o Pai, que é um ser pessoal e distinto de Deus, o Filho. Ambos têm a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo amor e os mesmos objetivos salvíficos, todavia, são duas pessoas distintas. Então, o Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador, é aquele com quem o Verbo estava lá no início de todas as coisas, ok? O Pai também no Evangelho de João é aquele que provê a salvação. O texto clássico que você conhece muito bem é João 3,16. E João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o provedor da salvação, quem envia o Filho para uma missão aqui nesse mundo de salvação, é o próprio Deus, o Pai. Então, o Pai amou o mundo e deu o seu filho para que morresse em nosso lugar. Outra coisa interessante do Evangelho de João é que no capítulo 5, verso 22, o Pai é aquele que delega a Jesus todo o juízo. Esse texto é muito interessante, porque Jesus diz assim, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o julgamento. Né? Todos aqueles que ouvem e aprendem do Pai, segundo Jesus mesmo disse, eles vêm a Jesus, porque Jesus é alguém que representa o Pai aqui nesse mundo de um ponto de vista humano. Né? Ele se encarna, mas ele é uma representação do Pai. Quem me vê a mim, diz ele, vê o Pai. O Pai é aquele que responde àqueles que lhe pedem alguma coisa em nome de Jesus. João 15, verso 16. O Pai enviou Jesus para salvar. Então, esse é o Pai no Evangelho de João. E o Filho? O segundo bloco da lição trata do Filho. O Filho no Evangelho de João é aquilo que João 1 chama de o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo aqui é Jesus, é aquele que faz a ação. E o Verbo estava com Deus, ou seja, há uma união íntima entre o Pai e o Filho aqui. E ele termina a frase dizendo, e o Verbo era Deus. Essa expressão era Deus ou é Deus, ela é uma expressão que denota que Jesus tem uma vida original, não emprestada, não derivada, não conferida, não atribuída a ele simplesmente, mas que originalmente ele tem vida. Numa outra ocasião ele disse assim, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, ele está aqui falando de que o Filho é um ser divino, tanto quanto é o Pai, tanto quanto é o Espírito Santo. Tanto é que ele é o Criador. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, ele, para ser o Criador, só podia ser um Deus, porque um homem não pode criar. O homem só cria a partir daquilo que Deus já deixou como matéria-prima. Né? Uma outra questão que se levanta sobre o Filho é que ele é luz. Só Deus é luz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como eu disse antes, original, não emprestada, não derivada. Né? Mas este Deus
Jesus Cristo, também se fez carne para nos reconciliar com Deus, para habitar entre nós. João 1,14 diz, não é? E o Verbo se fez carne. Não é? Na primeira parte do capítulo 1, ele trabalha com a divindade plena de Jesus. Mas aí, a partir desse verso 14, por exemplo, ele fala de que esse verbo, por amor, tornou-se também carne. Não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele emenda dizendo, mas nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra unigênito aí é a palavra único, não é no sentido de único gerado, mas no sentido de único ser nesse universo, como é Jesus. O único que tem a natureza divina e humana é Jesus Cristo. Então você tem aqui Jesus se tornando carne. Agora, e o terceiro ponto, que é o Espírito Santo. Nós já vimos Deus o Pai, nós já vimos Deus o Filho, que é Deus pleno também. Agora, e o Espírito Santo? Onde é que ele entra nessa história da narrativa, da narração, não é? Da redação do Evangelho de João? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é um ser distinto de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ele é chamado de ele. Ele não é uma força, ele não é uma mera energia, como alguns lhe atribuem. O texto de João torna claro que ele, quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E quando falamos de ele, estamos falando de uma pessoa. Ah, mas a pergunta que se fazem sempre é esta, escuta, mas como que ele é uma pessoa? Ele tem pernas, ele tem braços, ele tem osso, ele tem carne, ele tem sangue. Ora, o conceito de pessoa é um conceito mais amplo do que se possa falar. Não é apenas um ser que caminha, ou que tem carne, tem sangue, tem osso, tem estrutura. Não. O conceito de pessoa envolve alguém que tem vontade, alguém que tem poder de decisão, alguém que tem razão. Por exemplo, nós falamos de Deus o Pai. Deus o Pai também é um ser pessoal. Por quê? Porque ele se relaciona conosco, porque ele nos ama, porque ele está sempre conosco, ele quer se relacionar com o ser humano. Ora, todo mundo sabe que Deus é Espírito. Jesus disse lá para a samaritana, Deus é Espírito. Ou seja, um ser divino e espiritual não exclui a possibilidade dele ser também uma pessoa. Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando dele como uma pessoa, mas não de categoria humana, mas de categoria divina. E isso é bom que se ressalte. Então, o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal, e é um ser divino ao mesmo tempo, porque ele tem vontade, porque ele se emociona, pode se entristecer o Espírito Santo. Isso se torna claro em todos os textos que lemos ao decorrer das Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Não é? Um outro aspecto do Espírito Santo é que ele é o representante de Cristo. Alguns dizem que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Bom, às vezes a Bíblia fala da expressão Espírito de Cristo, às vezes Ellen White fala disso também. Agora, nós não podemos dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo, porque o texto bíblico deixa também muito claro, né, que ele foi o Espírito enviado por Cristo. Por isso essa expressão Espírito de Cristo, porque em João 16, verso 7, Jesus diz assim, eu o enviarei. Ora, se Jesus é o próprio Espírito Santo, ele não ia dizer eu enviarei. Por que ele enviaria alguém se é ele mesmo? Não há necessidade. O Espírito Santo veio para essa terra como o representante de Cristo. Ele é, no dizer do Novo Testamento, do Evangelho de João especificamente, o Paracleto. Paracleto é uma palavra grega para advogado, para alguém que é colocado ao lado de alguém para defendê-lo, para confortá-lo, para consolá-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, ele é o Consolador, o outro Consolador, porque o verdadeiro Consolador é Jesus Cristo. Mas Jesus envia o Espírito Santo para fazer o trabalho de confortar, de consolar e também de convencer o ser humano do pecado, como veremos mais adiante. Né? O texto de João, capítulo 16, de 8 a 11, diz que ele convencerá os pecadores da verdade, da justiça, do juízo, né? Porque o trabalho dele é conduzir as pessoas a Jesus. Então agora, em último bloco, fazendo uma amarração disso tudo, uma conexão disso tudo,
Qual a relação entre os três dentro do Evangelho de João e, logicamente, dentro das Escrituras Sagradas? Nós sabemos que o Pai é o provedor, ele deu o Salvador. Então, dentro desse plano maravilhoso da salvação, o Pai dá o Filho, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O Pai dá o Filho. O Filho vem para morrer. Jesus é o agente ativo tanto da criação, lá de Gênesis, quanto o agente ativo da redenção, porque é ele que vem, se encarna, sofre, morre, ressuscita, volta para o céu e está lá intercedendo por nós. Ou seja, o Filho veio para morrer e cumprir toda a obra de salvação. Ele cumpriu as demandas de Deus desde o Antigo Testamento, né? E o Espírito Santo? O Espírito Santo nos conduz a aceitar o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz assim, Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, ele convence do pecado, ele convence da justiça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, são os méritos de Cristo em nosso favor, e ele convence de um juízo que está por vir e que quem aceita Jesus está salvo e quem não aceita está perdido, está condenado. Então você tem aqui muito claramente essa questão, né? E é interessante que nesse contexto de conexão entre os três, o Filho é alguém que revela o Pai. Você lembra daquele texto que nós já analisamos aqui, que é João 1,18? João 1,18 fala de que ele revela o Pai, ele mostra o Pai. A palavra grega exegiomai, que é dar significado, desvendar, revelar de alguma forma quem é o Pai. Não é? Portanto, é que Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, quem me vem a mim vê o Pai. Ou seja, você tem aqui uma clareza entre o Pai e o Filho. Agora, o Espírito Santo também revela o Filho. Observe esse texto aqui da Nova Versão Internacional do Evangelho de João, e eu peço licença para ler para você. Ele diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus. Você percebeu? Aqui estão os três. Jesus está falando, ele fala do Pai e ele fala do Espírito Santo. Ele diz assim, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, verso 26. Então você percebe que há uma conexão entre os três, uma interligação, uma cooperação, uma unidade, não é? E aí você vai, por exemplo, para João capítulo 17. Em João 17, Jesus faz a oração sacerdotal, ele fala com o Pai e ele pede uma unidade dos discípulos em torno da verdade. Ele diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles, os seus discípulos, ainda estão no mundo. E ele então diz assim, eu vou para ti. Ele está se referindo a voltar para Deus, né? Ele diz, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, João 17, 11, ele está aqui fazendo uma alusão à divindade. Nós somos um, né? E você tem um outro clássico texto que é João 17, 17, né? Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que nós alcançamos? Essa é a pergunta que fica para a gente meditar hoje e conversar com os nossos alunos. Como é que fica essa questão da unidade? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos, e são unidos com o propósito de nos salvar, por que às vezes a gente não é unido nesse propósito de salvar pessoas, de ajudar pessoas, de discipular pessoas, de levar gente para o céu? Né? Uma boa pergunta, né? Então, o que nós aprendemos com a unidade dentro da Trindade, dentro da divindade, que é trabalho num espírito cooperativo? Tão cooperativo que muitas vezes um deles, no caso, por exemplo, Jesus, ele se reduz dentro do esquema da divindade para poder atender a demanda de Deus. Quando Jesus vem para esse mundo e se encarna, ele de alguma forma estava, eu não sei se essa é a palavra, mas ele estava se rebaixando. A palavra melhor seria se subordinando, né? Parece que ele se fez menor do que Deus, embora ele continuasse sendo Deus. E o texto de Filipenses 2, 5 a 8 é muito esclarecedor, não é? Ele diz assim, que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou agarrado àquilo, mas ele veio aqui, encarnou-se, viveu como homem aqui,
morreu, ressuscitou, retomou o seu poder, a sua divindade, não é? E voltou para o céu. Então, há coisas que a gente precisa ficar pensando, né? Pelo bem da salvação, pelo plano que Deus tem para nos salvar, Jesus se subordinou a esse plano. Embora ele fosse Deus, ele não precisaria naturalmente fazer isto, mas ele fez por amor dentro do plano da salvação. E isto demonstra a unidade dentro da divindade, a unidade na pluralidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pense um pouco sobre isso, converse com seus alunos. Na semana que vem a gente volta, se Deus permitir. Um abraço e até lá.